Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou ensinar como fazer a marcação de um mapeamento básico. Algumas pessoas perguntam, para que serve o mapeamento? Preciso mesmo disso para realizar o procedimento? E na minha opinião, sim, você precisa. Para mim é obrigatório, porque ele vai garantir que seu trabalho fique mais simétrico e uniforme possível. Além disso, também vai te ajudar a trabalhar mais rapidamente, pois você já saberá quais tamanhos aplicar em cada região do olho. O mapeamento é o seu guia. Os mapeamentos que eu vou ensinar são ideais para iniciantes. São 3 mapeamentos simples e fáceis de executar. Você vai estar com a cliente já deitada, com os pads aplicados na pálpebra inferior. Você vai vir no canto interno e marcar onde começa os cílios naturais dela. Então, canto interno e no canto externo também. Note que eu faço a marcação, eu não faço em linha reta assim. Eu faço como se tivesse um ponto no meio dos olhos. Digamos que aqui seja o meio dos olhos. E tivesse um ponto aqui da onde eu vou fazer essa abertura. Porque quando eu for aplicando os cílios, eu já tenho noção do direcionamento que esses cílios vão ter, sem ter que ficar pensando muito. Eu já vou ter preparado isso antes. Então, sempre que eu for fazer o mapeamento, já faço com as linhas nesse ângulo. É cerca de 90 graus da pálpebra, sempre 90 graus. Para iniciante seria ideal 90 graus. Marca o canto interno, canto externo, vai no outro olho, faz a mesma coisa. Aí, nesse espaço eu marco o meio e divido ao meio para ficar com 2 zonas de tamanhos iguais. Mesma coisa do outro lado. Tudo que você fizer em um, você vai fazer no outro. Essa região divido ao meio novamente e essa ao meio novamente. Mesma coisa no outro olho. E de novo, essa região, essa e essa ao meio. No outro olho, a mesma coisa. Isso é só para começar a delimitar as zonas dos números. Você vai ter que analisar os cílios naturais da sua cliente, que comprimento que ele tem. Você pode pegar um fio de extensão e colocar em cima para comparar, para saber que tamanho que ele tem. O ideal é que você não aumente mais do que 2 milímetros do tamanho do fio. Isso para um fio clássico. Se você usar um fio elipse, um flat, dá para você colocar até um pouco maior do que isso. 3 a 4 milímetros, mas eu não recomendo por causa do peso. Sempre é bom se você não tem certeza, sempre é melhor ir na segurança. Digamos que, então, agora eu separei e digamos que eu quero fazer um efeito de olho aberto, um efeito arredondado. Digamos que a cliente tem os olhos muito largos ou muito separados. Não fica legal fazer um gatinho, porque vai dar mais impressão ainda de que os olhos são separados. Então, digamos que eu queira fazer um efeito arredondado. Um arredondado, geralmente a gente pega as regiões centrais e aplica os maiores tamanhos que a gente vai aplicar. Então, por exemplo, digamos que o cílio da cliente suporte o tamanho 11 no máximo. Então, nesse espaço do meio, eu vou colocar o 11. No outro olho, a mesma coisa. A partir disso, eu vou diminuir para o canto externo e para o canto interno. E é igualmente espelhado, porque como eu quero um efeito arredondado, vou espelhar. Eu gosto de começar o canto interno com tamanho 7 ou 8. Digamos que o cílio da cliente seja pequeno ou fraco, então se eu quiser começar com um 7, eu posso pegar essa mesma seção aqui, se você quiser começar com 8, você pode colocar só um 8 aqui direto. Mas eu, por exemplo, se eu quisesse colocar um 7, eu dividiria ao meio, faria 7, 8. 9, 10 e 11. Para cá a mesma coisa.
E aqui a mesma coisa, ó, vai observar o canto externo da cliente, como que os fios, se os fios são saudáveis ou não, e analisar se dá para aplicar o tamanho que você quer. Geralmente o canto interno e externo, os fios vão ser mais finos, mais delicados. Geralmente, tem clientes que têm os fios bem fortes. E no olho esquerdo, vou repetir, fazer a mesma coisa. Agora, vou para o próximo mapeamento. Digamos que agora a gente quer fazer um efeito gatinho. O gatinho que eu faço, eu não gosto de fazer o tamanho maior até o canto de fora. Porque geralmente nessa região os cílios da pessoa não vai suportar um tamanho mais comprido. Então, eu gosto de deixar esse último pedaço, essa última região aqui, com uma decrescente rápida. Então, vamos fazer a mesma coisa. Canto interno, canto externo. Canto interno, canto externo. Divido ao meio novamente. E ao meio. No gatinho, geralmente, esses dois últimos, penúltimo e o antepenúltimo espaços do canto externo, a gente coloca o tamanho maior. Você tem que analisar os cílios naturais da sua cliente. Digamos que seja um 12, o tamanho máximo que ela vai suportar. Então, a gente põe aqui 12. Esse canto externo, eu gosto de fazer pelo menos tamanho 9. Então, eu tenho que reduzir para 11, 10 e 9. Então, eu vou pegar essa última região e dividir em 3. E aqui, do maior até o canto interno, que vai dar 11, 10, 9, 8, 7, por exemplo. O legal de fazer um 7 no canto interno, com o gatinho, é que vai dar bastante diferença do canto interno até o ponto mais comprido. Então, ele dá um efeito bem bonito nos olhos. Olho esquerdo, fazer a mesma coisa. Certo? Agora, vamos supor que eu quero fazer um efeito boneca. É um arredondado, mas não exatamente no centro dos olhos. Quero fazer um arredondado como se fosse quase um gatinho, mas é praticamente seguindo o arqueamento da sobrancelha da pessoa. Que esse é o mapeamento Coringa, que vai servir para a maioria das pessoas, tá? Se você tiver em dúvida sobre qual mapeamento usar na sua cliente, você pode usar esse, que ele geralmente dá certo. Vou marcar o canto interno e o canto externo. Canto interno, canto externo. Divido ao meio. Ao meio de novo. Então, digamos que eu quero seguir o arqueamento da sobrancelha. Quando a pessoa estiver com os olhos abertos, é onde vai ficar mais ou menos os cílios. Imaginando que ele tem que ter essa crescente aqui. Certo? Então, eu vou colocar nesse espaço aqui. Digamos que seja o 12 de novo. E aí, vou reduzindo até o canto externo. 11. Como eu gosto de terminar com 9, pelo menos,
Eu vou dividir o último ao meio, fazer 10 e 9. E aí, pra dentro, vamos ver, vai dar 11, 10, 9 e 8. Vamos fazer esse canto interno com 8, pra ficar diferente. Também fica bonito com 8, só que o 8, se for o D, ele dá até a impressão que ele é menor, porque ele é mais curvadinho, se for curvatura D. Vamos fazer agora no olho esquerdo a mesma coisa. Divido o último ao meio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem enviar. E até a próxima!